Então, isso facilita. Então, isso é um grande benefício, né? A gente não ter que providenciar ou programar uma manutenção em função de um desgaste de um item. Ou mesmo a gente ter a medição com a incerteza afetada, né? A confiabilidade da medição afetada, porque é um desgaste em um elemento que trabalha no medidor. Então, isso é uma grande vantagem, né? A gente tem, por ser basicamente um medidor onde você tem um duto e os transdutores estão, vamos dizer assim, muito próximo da parede, né? Você tem uma passagem livre, né? Ao invés de você ter como medidores turbina, né? Que precisa atravessar e criar um movimento ou perder energia numa placa. Então, você tem essa passagem direta do gás com os transdutores da SIC, por exemplo, são transdutores miniaturizados, então a interferência do transdutor no fluxo é extremamente baixa. Então, a gente tem basicamente zero de perda de carga nessas medições com tecnologia ultrassônica. Isso traz uma vantagem muito grande, né? Numa linha, por exemplo, de gás ou de algum outro, não só de gás natural, né? Mas onde você pode estar transportando, essa perda de carga exige mais do compressor, né? Então, nisso tudo você acaba também tendo uma economia de energia, né? De uma forma geral. Altas rangeabilidades, né? A gente tem os medidores ultrassônicos pela sua concepção física, né? Ele já tem uma rangeabilidade muito alta. Então, a gente vê aqui nos medidores de flare, 1:4000. No nosso FlowSeek XT, hoje, a gente tem duas tecnologias, né, associadas da medição de vazão. A gente consegue ultrapassar 1:4000. Né? A gente consegue fazer medições de velocidade de gás até 150 metros por segundo, uma velocidade extremamente alta. No FlowSeek 500, a gente tem, no medidor de 6 polegadas, uma rangeabilidade de 1:250. Então, isso permite, né, que a gente consiga, em um único medidor, fazer medições que a gente precisaria de uma série de placas ou alguns medidores diferentes, alguns medidores turbina, por exemplo, né, G160, G100, vários Gs, né? E aqui a gente consegue, com um único equipamento, cobrir todo esse range de vazão que a gente normalmente tem em algumas medições, né? Outra fator interessante, né? O mesmo equipamento, ele consegue trabalhar desde pressão atmosférica ou até mesmo pressão negativa, né? Até pressões muito mais altas, né? Sem você ter necessidade de trocar transdutores, de trocar o equipamento, né? Isso, quando você fala de outros princípios de medição, isso não é verdade, né? Você precisa redimensionar todo o equipamento, mudar muitas coisas no equipamento na forma construtiva. Então, isso passa a ser um equipamento aí bastante versátil, vamos chamar assim. Baixa incerteza de medição, né? Toda a própria tecnologia, né, permite que a incerteza de medição seja muito baixa, né? Ao contrário, por exemplo, de uma placa de orifício, que é um modelo matemático, né? Então, isso acaba sendo uma vantagem muito grande também no medidor. Manutenção da estabilidade e da incerteza de medição, né? Aqui a gente está falando justamente dessa questão de desgaste, questão de como que eu posso dizer, de você ter um estresse do material, né? O material, por exemplo, esses tubos de efeito Coriolis, né? Eles estão sempre sofrendo uma tensão, né? Então, isso acaba fazendo que você tenha um resultado disso na resistência do material e, eventualmente, você passa a ter uma medição com uma incerteza aumentada, vamos chamar assim, né? O que pode acontecer, por exemplo, em turbinas, em outros equipamentos. Então, a tecnologia ultrassônica permite que você tenha essa estabilidade na medição, né? Estudos mostram aí que a incerteza em turbinas, né? Normalmente você instala, ela tem uma incerteza e essa incerteza vai, vamos dizer assim, aumentando, né? Com o passar do tempo, o passar do uso. E a incerteza de medição da tecnologia ultrassônica basicamente segue nesse mesmo período como muito constante, né? Menores trechos retos a montante e a jusante, né? Então, isso a gente consegue comparar aí principalmente quando a gente está falando de placa, né, de orifício, a gente tem necessidade de grandes trechos retos, né, montante e a jusante, e no medidor de vazão hoje, o que a gente chama de medidor de vazão de terceira geração,
Basicamente, esses trechos são muito curtos, né? A gente consegue reduzir muito isso, porque o próprio medidor, a tecnologia que existe hoje em ultrassom para medição de vazão, permite que o medidor identifique e quantifique a intensidade do movimento que está dentro ali do xiril, né, que a gente chama que está dentro da tubulação, e também eventual assimetria do perfil de fluxo, e consiga fazer a correção matemática desse cálculo, né, para poder fazer para ter a medição de vazão com uma incerteza baixa. Então, esse tipo de identificação dessas condições de fluxo não é possível em outra tecnologia, né? Somente a tecnologia ultrassônica consegue isso. Então, a gente consegue, através disso, ter trechos retos bastante reduzidos, né? Até mesmo no caso eu vou mostrar aqui no caso do FlowSeek 500, que o trecho reta montante e ajusante necessário é zero. Então, você pode colocar o medidor já na saída de uma curva, na saída de uma válvula, na saída de uma redução, enfim, seja onde você precisar, facilitando a instalação do medidor, né? Deixando uma flexibilidade na instalação muito maior do que você ter que prever um trecho, onde, principalmente nos locais onde você já tem a instalação, né? Onde não é um projeto novo. É. Ou seja, o medidor também, a tecnologia ultrassônica, né? O conceito físico faz com que o medidor seja um medidor de medição volumétrica, né? Mas existe a possibilidade desse medidor ser um medidor mássico, como é o caso do medidor de flare. Ele é mássico e volumétrico, e além disso ele também faz a medição de peso molecular e também de densidade e tudo mais. Então, isso é uma característica que a tecnologia ultrassônica permite a gente utilizar a velocidade do som e fazer várias verificações, chegar em várias conclusões estudando essa grandeza. Então, isso faz o medidor assim uma tecnologia bastante diferenciada, né? Ele não é afetado pela variação da composição do gás. Então, você pode ter um gás que varia a sua pressão, temperatura, a sua composição, como é o caso do medidor de flare, né? A medição do gás de flare, basicamente, você não tem uma composição constante, né? Então, ele é totalmente variável, né? E você pode estar medindo um gás extremamente leve, né? Como um gás com peso molecular muito alto ou muito baixo, né? Então, essa variação é muito grande, né? O range da densidade ou do peso molecular do gás é muito grande na medição de flare. Isso não afeta a condição de medição do medidor ultrassônico por diferença de tempo de trânsito. Então, isso é muito interessante, né? Você consegue medir, mesmo com a variação do gás, com a variação de pressão e temperatura de processo, você consegue fazer a medição sem correção, né? A medição atual, com a mesma incerteza de medição. Então, isso é um fator muito interessante, né? Para aplicação aí, principalmente nos locais onde você precisa ter essa garantia de medição por variar a condição do gás do seu processo. Aqui eu coloco a possibilidade de você ter corretor de volume integrado, né? A gente tem essa possibilidade no FlowSeek 500, né? Não só do corretor de volume, mas do transmissor de pressão e temperatura. Mas aqui é aquilo que eu havia comentado, né? A gente tem a tecnologia ultrassônica permite que a gente tenha outras informações no medidor. E essas outras informações não é somente a possibilidade de ter uma medição de vazão mássica, peso molecular, temperatura de verificação, esse tipo de coisa. O que somente a velocidade do som traz para a gente. Mas a gente consegue fazer muitas outras coisas, né? A gente consegue ter acesso a muitos diagnósticos, né? O que garante que esse medidor está tendo uma medição confiável, né? E baixa incerteza, através dessas informações, desses diagnósticos. Então, por isso, eu coloquei aqui que eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? A gente diz que o medidor ultrassônico, ele conversa com você, ou seja, ele tem tantas informações e trabalha com diagnósticos constantemente, com o que a gente chama de plausibilidade, ou seja, ele está trabalhando com informações físicas do gás, físicas da instalação, e assim ele consegue
manter você informado, né, via as variáveis, os protocolos e todos os diagnósticos, né, te manter informado e te dar garantia que essa medição é uma medição confiável, é uma medição dentro da incerteza esperada, da incerteza desejada, e está tudo ok. Então, a gente consegue ter essa informação, e o medidor passa a te dar um eventual aviso, né, quando alguma dessas variáveis, alguma dessas informações estão aumentando ou diminuindo, ou seja, estão saindo da condição normal e indo para uma condição, vamos chamar assim, de eventual falha. Então, ele consegue te avisar isso a tempo de você poder programar uma intervenção, fazer uma intervenção antes que a sua incerteza de medição, a sua confiabilidade de medição seja afetada. O que não dá para a gente fazer em outras tecnologias. Isso é impossível, né? E aí eu mostro o nosso medidor, o FlowSeek 500, que é um medidor ultrassônico para gás, né? E que eu vejo que ele foi desenvolvido para transferência de custódia e medição fiscal de gás natural, mas eu vejo que é um medidor que tem uma aplicação muito grande e tem sido muito aceito como usuário final de gás, no usuário final de gás. Então, nas indústrias que utilizam o gás natural, as indústrias querem saber o seu consumo, seja o seu consumo total, comparando com o eventual fornecedor de gás, ou mesmo saber o consumo que você tem em uma determinada máquina, em um determinado departamento, uma determinada área, para ter um levantamento de custo e ter todas as informações de processo, né? Então, vou apresentar aqui o FlowSeek 500, que basicamente ele é um medidor dividido em duas partes, que a gente chama de cartucho, essa parte superior. Essa parte inferior é o corpo do medidor, né? E aqui a gente vê o funcionamento, né, do equipamento, né, como é a forma de funcionamento. O corpo, ele basicamente é só o corpo, né? Tudo o que acontece está na parte superior aqui no cartucho. Então, o fluxo entra por aqui, passa no cartucho e sai do outro lado. Aqui, antes, eu queria só mostrar que essa parte onde está tampada, né, nós temos duas versões. Então, uma versão onde você tem somente o medidor de vazão, onde ele só faz a medição de vazão atual, e temos uma versão onde você tem um medidor de vazão fazendo a medição. Aqui é possível instalar um transmissor de pressão e aqui um transmissor de temperatura. Então, que são conectados nessas conexões do próprio medidor. Ou seja, o medidor vai fazer a medição de vazão, vai fazer a leitura da medição de pressão, de temperatura. O próprio medidor, além de fazer essa leitura, ele também alimenta os transmissores. E aqui na eletrônica, ele tem um corretor de volume integrado. Então, a gente tem uma arquitetura única no medidor, né, onde você vai ter a medição de vazão, pressão, temperatura, correção dessa vazão e também todos os relatórios, né, relatórios horários, diários, mensais dessa medição. Então, toda essa arquitetura que no consumo de gás você precisa ter essa arquitetura para poder fazer uma medição bem feita, porque senão somente a medição de vazão atual, né, sem correção, por si só ela não tem utilidade. Então, você teria que ter esses elementos para fazer essa correção, fazer esse trabalho. Então, toda essa estrutura já existe dentro do medidor. Você está num único fornecimento, onde você faz a instalação de um item e está tudo feito. Então, o gás ele entra nessa parte, passa por um conjunto de retificadores que a SIC desenvolveu e patenteou, passa por uma curva especial, você vê que ela tem um formato diferente, né? Que foi exatamente esse conjunto que a SIC desenvolveu e patenteou. E aí ele chega no ponto de medição, onde a gente tem os feixes ultrassônicos, né, com os transdutores ultrassônicos para fazer a medição. Esses feixes fazem a medição e fazem diagnósticos. E nós temos também feixes que fazem somente diagnósticos. Então, a gente tem um feixe aqui, por exemplo, que faz a verificação do diâmetro interno do ponto de medição, ou seja, ele verifica a contaminação nesse ponto. Então, se você tiver com incrustação, com sujeira
que afete a incerteza de medição, afete a sua confiabilidade de medição, ele vai te alertar isso. Então, aí você tem que tirar esse cartucho, fazer uma limpeza interna e reinstalar o cartucho, né? E fazer uma verificação. Então, o equipamento faz com que essa parte interna, né, onde o fluxo passa, esse conjunto de retificador e essa curva especial, é exatamente isso que faz com que a gente não precise de trecho reto a montante e jusante no medidor. Ou seja, todo esse conjunto desenvolvido pela SIC faz com que o fluxo chegue desenvolvido nesse ponto de medição, não precisando de um trecho reto. Tá? Então, esse é um grande diferencial também. Esse medidor, ele é um medidor que, assim como os outros medidores, ele tem um transdutores ultrassônicos, né, miniaturizados, ou seja, ele tem tamanho extremamente reduzido. Isso permite, você vê que é uma moeda de 1 centavo de euro, então isso permite que a gente consiga fazer instalações ou criar medidores de bitolas muito pequenas, né? Não passa a ser um problema. E aqui é importante a gente ressaltar, esse transdutor ele é em aço inoxidável e a ponta dele, onde emite a onda ultrassônica, onde cria a onda ultrassônica, é em titânio. Então, é um material extremamente resistente à corrosão e tudo mais, ou seja, inclusive o movimento, né, que esse diafragma faz, por ser em titânio e ter uma praticamente zero, né, de como chama? Esqueci a palavra agora, de residual de deformação, né? Então, você tem, durante toda a vida do transdutor, você vai ter exatamente o mesmo perfil de onda sendo emitido. E isso faz com que esse transdutor ele tenha uma vida útil esperada mínima de 20 anos. Então, a gente tem por isso que eu digo que a gente tem uma baixa manutenção nesse tipo de medidor, ou seja, na tecnologia ultrassônica, né? Outra coisa muito interessante, especificamente nesse medidor, como a gente tem um transdutor aqui de baixa frequência, de alta frequência, né? Estamos falando de um transdutor que trabalha em 250 kHz, e isso também é um grande diferencial da SIC, né? Porque para se chegar a um transdutor de 350 kHz não é tão simples. Então, aqui tem uma tecnologia muito grande também que a SIC desenvolveu para ter isso. E isso faz com que a gente tenha praticamente uma imunidade a ruídos de linha. Então, esse medidor ele pode ser facilmente, assim como outros medidores da SIC, facilmente instalado muito perto de válvulas redutoras de pressão, em estações de controle e redução de pressão, e a gente não vai ter problema desse ruído interferir no funcionamento do medidor. Tá? Bana, Sim, desculpa aí, antes de você trocar aí o slide, eu queria só lhe perguntar uma coisa aqui, que André, da Bahia Gás, hoje não está podendo participar, mas ele ficou curioso de nos perguntar hoje. sim. A nível de sobressalente para 2, 3 anos, e visto que você falou aí que essa manutenção aí preventiva é muito pouca, o que a SIC recomenda hoje? Hoje eu recomendo, a SIC recomenda, deixa eu ver se tem uma condição aqui, ó. Entre o corpo do medidor e o cartucho, né, que seria essa parte aqui, ó, que a gente está vendo, a gente tem as vedações, né? Então você tem um conjunto de vedação aqui. O que a gente recomenda é isso, esse conjunto de vedação. Porque o que pode acontecer? Você eventualmente tem um gás aí, normalmente as instalações, né, tem filtros a montante do medidor, e normalmente você tem uma série de filtros, né, que já vem de várias instalações, mas normalmente você tem um filtro. Então, a quantidade de fuligem, vamos chamar assim, que chega aqui é baixa, mas pode acontecer. Então, isso, chegando aqui em um momento que você tem essa incrustação, o medidor verifique que você tem uma quantidade que venha comprometer a medição, o medidor vai avisar você que precisa fazer uma limpeza. Então, ele vai avisar isso, né, enquanto você ainda estiver dentro da incerteza, né, através da relação sinal-ruído, através do ganho, né, de
de recebimento do sinal, né? Então, ele tem esse diagnóstico. Então, você vai soltar o cartucho, né? Que é preso com alguns parafusos. Você vai soltar o cartucho, vai fazer uma limpeza interna. Existe uma, vamos chamar de ferramenta, né? Mas é praticamente uma escova aí. Imagina um bicho de pelúcia para você enfiar aqui dentro e fazer a limpeza. É basicamente isso. Então, é uma ferramenta que você vai fazer essa limpeza, vai sacar com uma outra ferramenta esse retificador, né? Você vai sacar o retificador, vai fazer uma limpeza nessa parte interna, vai encaixar novamente o retificador, vai trocar essas vedações, fechar o medidor e rodar o diagnóstico. Ele vai falar que está tudo ok, e aí você continua fazendo a medição. Então, o recomendado são esse conjunto de vedação. Tá? Legal. Ou seja, se você passar um ano inteiro aí funcionando sem parar o equipamento, e sem o equipamento dar nenhum aviso de necessidade de manutenção, mesmo assim, você recomendaria o cliente a parar para fazer uma limpeza preventiva ou ficamos normalmente aguardando essa mensagem para ter essa intervenção? O conselho que a gente dá é que aguarde essa mensagem. O medidor ele é inteligente. A tecnologia permite, como eu disse, que ele converse com você. Então, uma das grandes vantagens da tecnologia é permitir e te indicar, na verdade, né, o momento correto de fazer a manutenção, para que você não gaste tempo, dinheiro, energia parada em fazendo uma manutenção que não é necessária. Então, eventualmente, o seu local de instalação, né, e a sua operação, vamos chamar que ela vai te ensinar o momento de fazer uma intervenção, né? Então, o que acontece, por exemplo, a gente tem medidores instalados, né? Que quando a gente instalou, a pessoa falou, olha, aqui tem bastante fuligem, acho que a gente vai ter que fazer uma limpeza com frequência. E depois de 10 anos, nunca houve necessidade. Então, a gente tem uma visão, né? Que às vezes uma poeira ou alguma coisa pode ser um problema grande, mas a gente está falando de uma tecnologia que está fazendo essa avaliação do que pode interferir, o quanto aquilo pode interferir. Então, o meu conselho é a gente sempre esperar que o medidor avise, porque esse monitoramento, né, que a gente faz, o que o medidor faz, né, na verdade, eu não diria para você esperar que ele te dê um sinal de falha, né? Que ele te acenda uma luz vermelha e fala, opa, sinal de falha, agora você tem que fazer. Mas você pode ir acompanhando essas variáveis, né, esses diagnósticos e esses valores, você pode ir acompanhando. E aí o medidor também, por mais que você não acompanhe, ele vai chegar no momento onde a gente trabalha com sinais como se fosse um semáforo. Então, quando está tudo ok, está tudo verde. Se tiver alguma coisa encaminhando para um nível onde você teria uma falha, nesse caminho ele tem vamos chamar assim, um ponto de segurança, onde ele vai falar, olha, a partir daqui é bom você programar aí uma verificação e ver o que está acontecendo. A incerteza ainda é baixa, a incerteza ainda é garantida, a medição ainda é confiável, mas tenta se programar aí para você ver isso, para que não chegue na falha, né, no sinal vermelho, onde na falha o medidor para de te dar sinal. A tecnologia ultrassônica ela tem uma outra característica, que toda tecnologia de medição mecânica, diferencial de pressão, qualquer coisa, né? Ele pode estar medindo com erro de 50%, 60%, 70%. Ele vai sempre te dar um sinal. Ele dá um sinal de vazão, mesmo que aquilo tenha um erro de 50%, 100%. A tecnologia ultrassônica não. Se ela tiver um problema e a medição não for confiável, ele não te dá sinal. Então, você tem essa garantia também, né? Ok? Isso aí faz do equipamento um instrumento inteligente, né? Sim, perfeitamente. E a gente vai ver, né, um pouco mais à frente, essa versão que eu comentei, né, que a gente tem transmissor de pressão, temperatura, corretor de volume, todos os diagnósticos, a vazão corrigida, vazão atual, enfim, todos os registros por hora, dia, mês, todas essas informações, faz esse medidor o medidor ideal para a indústria, né, para o usuário de gás.
porque a gente está falando hoje, a gente fala de indústria 4.0. Qual tecnologia de medição de vazão, tirando a ultrassônica, está ligada numa indústria 4.0 como esse medidor, como essa tecnologia está? Que vai te dar todas as variáveis de um ponto único de medição, todas as informações, todos os diagnósticos para você fazer um acompanhamento. Então, assim, isso vai te dar não só informações do processo, da medição, mas da sua condição de medição de fluxo que você tem. Então, você tem um ganho muito grande aí, né, com essa tecnologia, né? E atrelada ao conceito de indústria 4.0, né? Bom, aqui a gente tem à frente do medidor, né? A gente tem nesse medidor uma conexão infravermelha, então a gente consegue fazer toda a parte de parametrização, verificação, enfim, comissionamento, perdão. Tudo isso utilizando um conversor infravermelho, com conversão infravermelho para USB. Então, isso é muito interessante, porque a gente não precisa fisicamente abrir o medidor, fazer um contato elétrico ali no borne, esse tipo de coisa, né? Então, fica muito mais fácil, muito mais seguro, né? E aqui a gente tem também uma opção desse instrumento ser alimentado por bateria interna. Normalmente, ele é alimentado por uma fonte externa de energia, né? De corrente contínua, de 4 a 16 volts, 4,5 a 16 volts, mas a gente tem uma opção de alimentação por bateria. Então, isso é mais o casos aí onde você tem distribuidoras de gás, onde tem um medidor no local isolado, mais remoto, que você tem dificuldade de levar um ponto de alimentação. E essas duas baterias, cada bateria dura 2 anos e meio para manter o medidor completo. E então a gente com duas baterias tem aí uma vida do medidor, né, através da alimentação por 5 anos. Então, isso dá aí também em locais remotos uma grande autonomia para o medidor, né, para todo esse sistema. Aqui, o que eu havia comentado, né, de autodiagnóstico, então o medidor utiliza todas as tecnologias e os conceitos físicos, né, de velocidade do som, velocidade do gás, em relação ao sinal-ruído, ganho e outras informações para poder verificar e fazer constantes diagnósticos, né? O diagnóstico não é uma ferramenta que você roda o diagnóstico em um determinado momento, ele é um conceito. Então, o diagnóstico está sendo rodado constantemente e vendo o que a gente chama de plausibilidade. Então, ele faz sempre análise e verificações, tentando verificar o que é plausível dentro do equipamento. Então, se um transdutor, por exemplo, um feixe, diz que a velocidade do som está em 390 metros por segundo, o outro feixe não pode estar em 420. Então, ele verifica sempre essa plausibilidade da instalação e do gás que ele está fazendo a medição. Nesse caso, a gente tem aqui os medidores, né, de 2, 3, 4 e 6 polegadas. Você vai ver que o dimensional face a face dos medidores, ele é justamente para você colocar um medidor, vamos dizer assim, de bitola menor, onde seria uma bitola maior, por causa da rangeabilidade, né? A gente consegue colocar um medidor de 3 polegadas, onde você tinha eventualmente uma turbina, um rotativo melhor, um medidor de 2 polegadas, onde você tinha um rotativo ou uma turbina de 3. Então, por isso a gente tem também essas dimensões onde você encaixa na dimensão seguinte, né, na bitola seguinte. E a gente tem, basicamente, o medidor tem todos os dimensionais, né, de turbina e rotativo, de face a face de turbina e rotativo. Então, a substituição por uma turbina rotativa é simplesmente tirar um medidor e colocar o outro. Não tem que fazer nenhuma adaptação na instalação. E aqui a gente consegue verificar, né, ao contrário de medidores rotativos, por exemplo, você tem G80, G60, G100, G140, G180, essas coisas. Aqui a gente vai ter range de medição, né, do medidor. Então, a gente tem de 1 a 160 metros cúbicos por hora, a gente vai ter o maior de 4 a 1000. Então, aqui a gente tem rangeabilidade, né, de 1 para 160 até 1 para 250. Então, é uma rangeabilidade extremamente alta, né? As incertezas de medições, né? Esse medidor, por ser um medidor para transferência de custódia de gás natural em distribuição, ele é classe 1, conforme a OML R137. Então, aqui a gente tem
Só para você ter ideia, né, o que a norma pede e os medidores, por exemplo, turbina e rotativo seguem, né, na faixa inicial de vazão mínima até 10% da máxima, a norma permite mais ou menos 2%, enquanto o flow seek oferece mais ou menos 1%. E na maior faixa, aí, a gente chama depois da faixa de transição, né, 10% da máxima até a vazão máxima, a norma pede 1% e a SIC, com o nosso medidor, oferece 0,5%. Então, a incerteza de medição que o medidor oferece, ela não só é mais baixa do que turbinas e rotativos, mas também é mais baixa do que a própria norma que a gente segue, vamos dizer assim, orienta, né? Espera que acho que travou aqui. Aqui o que eu comentei, né, da alimentação do medidor, a gente comentou que tem uma versão alimentada somente com bateria, e essa versão alimentada com alimentação externa, né, corrente contínua, ele vem automaticamente com uma bateria de backup com até 3 meses de duração. O que isso significa, né? Significa que se o medidor tiver sem alimentação, houver uma queda da energia, ele vai segurar, vamos dizer assim, por até 3 meses de uso contínuo. Então, se faltar energia elétrica durante 3 meses, o medidor cobre durante esses 3 meses. Mas, normalmente, a gente tem queda de energia, eventualmente, por algumas horas, né? Então, essas horas, somando até chegar em 3 meses, vai ser a duração, a vida útil dessa bateria, né? Então, a gente tem uma garantia aí que a gente tem uma alimentação, mesmo em perda da alimentação externa. Só vou pedir desculpa que aqui o opcional não é bactéria, tá? Aqui é bateria para alimentação, tá? Então não tem nenhuma contaminação no medidor. Aqui, como eu comentei, né, sem necessidade de trechos retos a montante jusante, e a instalação em qualquer posição, né, vertical, horizontal, inclinado, né, até nesse desenho aqui, é um desenho que mostra aí que você pode colocar o medidor em qualquer posição aqui, que o medidor vai funcionar sem nenhum problema, né, por não necessitar de trecho reto, a posição não influenciar, né. Aqui, a versão que eu comentei, né, no início lá, e a versão que eu acho mais interessante para aplicação, principalmente no usuário final de gás, né, no usuário cliente final, usuário final do gás natural da indústria, né, onde você quer ver aí o consumo de gás, saber qual é o consumo que você tem numa produção, no momento de uma produção, durante um lote ou num departamento, enfim, você ter um medidor com os transmissores de pressão e temperatura instalados, né, integrados no corpo do medidor, e o corretor de volume. Porque isso facilita, né? Você faz somente uma instalação, uma alimentação elétrica, sai com um cabo protocolo Modbus, por exemplo, para poder ter todo acesso às informações, e isso simplesmente é uma solução. E aí a gente tem, então, esse medidor, né, o corretor de volume, que a gente chama de PTZ, ou a versão sem o transmissor de pressão, né, quando você tiver eventualmente uma pressão que você acredita que é fixa, né, e, então ele faz a correção só pela temperatura, e o medidor vai ter aí todos os algoritmos, né, para fazer essa correção. E esses algoritmos estão todos dentro do medidor, então você pode escolher o algoritmo que você quiser, ou eventualmente o mesmo algoritmo que a sua distribuidora de gás utiliza, né? A gente tem vários clientes que utilizam o nosso medidor para fazer justamente o confronto de medição com a distribuidora de gás ou com o fornecedor de gás, né? Então ele faz essa medição de confronto e para isso é interessante que ele esteja fazendo a correção com o mesmo algoritmo que a distribuidora, que o fornecedor de gás dele utiliza para não ter nenhuma vamos dizer assim, divergência, né? Embora estudos mostram, né, que a diferença entre qualquer uma delas é extremamente baixa, né? O que você apresenta no resultado final. Aqui as faixas dos transmissores de pressão, né? Também basicamente temperatura é um único transmissor, né, que vai pegar aí de temperatura, se não me engano, 25 graus até 50 graus, temperatura do gás. E aqui o software, né, que a gente chama de Flowgate, que é um software gratuito, né? Então esse software ele é oferecido para poder fazer o comissionamento e toda a verificação, parametrização, calibração do medidor.
Então, é um software gratuito. E aqui, essa parte verde é aquilo que eu comentei, né? Se está verde, está tudo ok. E ele tem várias telas, telas de diagnósticos, enfim. E aí, sim, se tiver um amarelo, né? Ele vai estar ainda fazendo a medição dentro das condições que você precisa, só que você precisa, algum parâmetro pode estar fugindo aí, indo para um caminho aí de fugir dos limites. E, eventualmente, se ele tiver vermelho, é porque você está numa falha, né? Aqui é importante a gente comentar também, né, que, assim como eu comentei, né, que a tecnologia ultrassônica pode trabalhar com diversos gases, diversas composições. Não sei quando isso, ou se vai chegar aqui no Brasil, mas na Europa já é comum, né, você utilizar na rede de distribuição de gás natural, você injetar hidrogênio, né? Então, para diminuir o consumo de gás e o uso de hidrogênio, emissão de carbono, né? Então, isso já é comum na Alemanha, né, na Europa. E os medidores ASIC, tanto FlowSIC 500 como FlowSIC 600 XT, já estão certificados, tá, para transferência de custódia, para trabalhar com mistura de gás natural e hidrogênio com até 30% de hidrogênio. Tá? Então, a gente tem essas condições, ou para aplicações de hidrogênio puro também, nas plantas de hidrogênio. Então, a SIC já está, vamos dizer assim, preparada, né, para o futuro aí, com energia limpa, né? Aqui as certificações que a gente tem, então a gente já tem certificação em metro para área classificada, o medidor é todo já aprovado, aprovação MID, então a gente tem aí todas as condições não só para oferecer para o usuário final do gás, né, para a indústria, mas também para o distribuidor de gás que faz a medição fiscal, na medição de transferência de custódia com esse medidor. Ok? Bom, é isso que eu queria apresentar para vocês. Eu deixo aberto aí para, se tiver alguma pergunta, posso ver no Tem, chat aqui. tem sim. Tem uma pergunta do Afonso. Eu estava até esperando você tocar no assunto aí das calibrações aqui no Brasil, Uhum. mas, ou seja, lembrando aí, eu acho que você vai falar um pouquinho rápido sobre isso, porque o Brigatti vai começar a brigar com você aí daqui a pouco, mas é importante a pergunta do Afonso. Ele perguntou o seguinte, que aqui no Brasil você já tem o laboratório com os corpos no diâmetro de 2, 3, 4 e 6 polegadas para que o cliente só possa enviar o cartucho para calibração? Deixa eu só terminar de ler aqui eu vi aqui quem comentou foi o Afonso José, né? Isso. Tá. Ele é da O Sergás. tá. Eu vi aqui a sua resposta. Então tá. O que acontece? Hoje a gente está desenvolvendo uma parceria, né? Estamos iniciando, a gente tem uma parceria com a Gascat, e essa parceria eles são um laboratório RBC para calibração de medidores de vazão para gás natural. Então, a gente está com uma parceria, eles já calibram os nossos medidores. Tá? Então, o que você comentou, Antônio, da venda aí que você fez para Bahia Gás, o medidor vai ser calibrado lá na Gascat. Então, a gente tem outros medidores que são vendidos, todos serão calibrados na Gascat. Então, hoje, a gente não tem ainda esses corpos em todos os laboratórios de calibração, mas a nossa ideia é fazer essa parceria no ano que vem. Na verdade, a gente deu uma atrasada aí em função do Covid, né? A gente ia adiantar esse assunto, mas a gente vai ter pelo menos essa parceria com a Gascat e todos vão ter os corpos. Você pode mandar só o cartucho, né? E então teremos com a Gascat, com o IPT, com o CTGAS e também vamos ter isso com a Naturgy, com a SEG no Rio de Janeiro. A gente está encaminhando para capacitar o pessoal deles para fazer as calibrações. Lógico que a ideia é que a Cegas faça isso para os medidores que eles utilizam, mas eu não vejo nenhum problema deles prestarem serviço. Eu não sei se eles prestam ou não, mas de qualquer forma eles vão estar capacitados para isso e vão ter
não só os corpos, mas vão ter todas as ferramentas e algumas desses laboratórios, como por exemplo a Gascat, a nossa parceria vai inclusive capacitá-los e eles terem peças sobressalente, né, no caso o que for necessário ali para fazer uma reposição, sem que você tenha que mandar isso na SIC e depois mandar para a calibração. O laboratório já vai fazer todo esse serviço de troca de peça, vamos dizer assim, né, e também a calibração. Afonso, atende aí a sua demanda? Por favor. Ele respondeu que atende. Obrigado, Afonso. Beleza, obrigado, Afonso. Bem, tranquilo aí, se o pessoal não tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode já receber aí o nosso amigo André Brigatti, para ele fazer a apresentação do Grupo Acima. Agradecer aí a você, Banabê, você foi bem assim, elucidativa a sua apresentação, foi bem clara, acho que foi tão clara que por isso que houve poucas perguntas aí ao final. E Brigatti, você está com o timão aí na mão agora para manobrar. Tá ótimo, então vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado pela atenção aí de vocês, por essa oportunidade de apresentar para vocês e falar um pouquinho desse desafio que é a parte de aplicação de medidores de particulado, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Como já comentaram, meu nome é André Brigatti, tá? O pessoal me conhece aí como Brigatti. Eu trabalho na SIC, sou responsável pela linha de medidores de particulado e analisadores de gases, e também responsável pelo atendimento de alguns mercados, como papel celulose, química e petroquímica, tá? Vocês podem ver meus contatos aí também. Eu acredito que depois a Delmar possa compartilhar também a apresentação, também a gente vai passar e vai ficar disponível aí para quem tiver interesse na apresentação, para poder entrar em contato também depois aí com a gente para avançar em algum assunto necessário, tá? Aqui, rapidamente, falando um pouquinho da história dos medidores de particulado da SIC. A SIC é pioneira no desenvolvimento de equipamentos para medição de particulado, tá? Então, nós temos aí o primeiro medidor de particulado desenvolvido em 1958. Deixa eu colocar um ponteiro aqui. E aí, desde então, teve toda a evolução da linha e hoje nós temos uma linha chamada Dust Hunter, que contempla duas tecnologias de medição, algumas possibilidades de instalações, algumas versões, e também uma outra que dá para medir a concentração de material particulado em gases secos e em gases úmidos também, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente o detalhe dessa linha de equipamentos, mas basicamente os equipamentos a gente consegue medir baixíssimas concentrações de material particulado para controle de emissões e também a concentração de material particulado em processos. Então, na entrada de um filtro, por exemplo, para poder controlar, fazer a medição na entrada e na saída para poder ter o controle de eficiência daquele filtro, tá? Então, existe a possibilidade desse tipo de controle também. Aqui falando um pouquinho mais da SIC, né, como já tinha comentado no slide anterior, nós somos pioneiros no desenvolvimento de medidores de particulado. O primeiro foi em 1958, e aqui no Brasil nós temos mais de 600 equipamentos instalados, tá? A nossa grande participação aí no mercado de cimenteiras, papel celulose, siderurgia, plantas de energia e algumas plantas petroquímicas também, tá? Então, a gente tem uma grande experiência aí no mundo e aqui no Brasil também com essa medição de material particulado. Aqui é só uma ilustração das versões que nós temos, né, de medidores para concentração de material particulado. Existem versões simples, que são versões tipo sonda, que é uma versão bem fácil de aplicar, simples de instalação, simples manutenção também. Uma outra versão do equipamento, que é a backward, que a gente chama, que é o nosso carro-chefe, é o equipamento aí que a gente mais comercializa no Brasil, tá? Um equipamento bem robusto, tem grandes recursos e de fácil aplicação também. E tem algumas outras versões que são versões cross-duct, que a gente instala um de cada lado da tubulação, da chaminé.
ou do corpo do filtro, para que possa ser realizada a medição de concentração de material particulado. Nesse caso, é utilizada uma outra tecnologia de medição, tá? Que eu vou explicar aqui na sequência para vocês. Aqui a gente tem uma foto do equipamento em si, né? Não é uma ilustração, é uma foto real do equipamento. Então, nós temos aqui, esse daqui foram 2 módulos de exposição desenvolvidos aí pela SIC para expor nas feiras aí ao redor do mundo, né? A gente já trouxe esses equipamentos aqui para o Brasil também. E aqui a gente mostra aquele medidor que eu comentei, que é o nosso melhor custo-benefício, que é um equipamento que opera por tecnologia de dispersão de luz, e ele é tipo sonda, então ele é instalado de um lado só da tubulação. Imagina que aqui essa flange está instalada aí na parede da chaminé, né, seja metálica ou de alvenaria, e essa parte aqui fica para dentro da chaminé. Então, o gás aí, o material particulado passa por essa abertura, onde é realizada a medição da concentração dele. E aí a unidade eletrônica que faz o comando do equipamento aqui e disponibiliza os sinais de 4 a 20, sinais de alarme e tudo mais. Aqui é um outro módulo, né, mas que dá para a gente ver as outras versões disponíveis, que é a versão backward, que eu comentei, que é instalado de um lado só da tubulação. A versão cross-duct, que ela é instalada um de cada lado, né, atravessando a tubulação aí, tendo uma medição completa aqui na transversal da tubulação. E aqui nós temos as unidades eletrônicas. Tem uma unidade eletrônica aqui que é a menor, né, é a unidade eletrônica mais comum. E essa daqui é uma unidade eletrônica que tem incorporada nela uma unidade de purga, tá? A unidade de purga é um soprador de ar que ele pega ar ambiente e a gente, através de uma mangueira, preenche toda essa parte aqui, ó, por exemplo, desse equipamento, preenche toda essa flange com ar ambiente e esse ar sai por aqui, se junta ao gás do processo e sai na chaminé do cliente. Para que tem essa unidade de purga? Essa unidade de purga, ela tem a função de preencher toda essa parte aqui com ar ambiente e evitar que o gás do processo entre aqui e tenha contato com a parte ótica do equipamento, que a parte ótica do equipamento está aqui nessa parte laranja aqui, bem aqui na lateral aqui. Com essa pressurização do ar ambiente e formando essa camada aqui de proteção, evitando que o ar do processo entre em contato com a lente, a gente garante que não tenha contaminação no sistema óptico do equipamento, tá? Se porventura acontecer alguma falha do sistema da unidade de purga, ou entupimento do filtro, alguma coisa que comprometa o fluxo de ar, e aí o gás do processo tenha contato com a lente do equipamento, o equipamento, as versões mais completas, elas possuem um sistema de check cycle, que ele verifica internamente todo o sistema óptico do equipamento e o nível de contaminação desse sistema óptico, tá? De 0 até 30% de contaminação, ele corrige automaticamente, e de 30% a 40% ele continua corrigindo, mas ele dá um alarme de manutenção requerida. Ele avisa que o sistema está sujo e que precisa ser limpo, tá? Mas, de qualquer forma, até 40% de contaminação no sistema óptico, ele garante a medição e ele disponibiliza esse sinal de medição. Acima de 40%, ele vai dar um sinal de falha e a indicação de que precisa ser limpo, tá? Aqui agora eu vou comentar um pouquinho sobre os 2 princípios de medição que nós temos, tá? Os princípios de medição que a SIC possui são todos princípios ópticos, tá? Esse princípio aqui é o transmissão, conhecido também como opacidade, é o primeiro princípio de medição desenvolvido lá em 1958, e o scatter light, que é a dispersão de luz, é um princípio de medição mais recente, tá? Ele foi desenvolvido por conta do desenvolvimento do mercado em termos de qualidade dos filtros, né? Qualidade dos sistemas de filtragem e também pelo requerimento do órgão ambiental. Então, cada vez mais a gente sabe que os órgãos ambientais são mais restritivos, então as concentrações de material particulado permitidas na emissão das plantas é cada vez menor, e isso fez com que fosse necessário desenvolver uma outra tecnologia para que possa medir baixas concentrações de material particulado, tá? Aqui falando um pouquinho da transmissão, né, conhecido como opacidade, por isso que
muita gente hoje ainda fala é opacímetro, que é o primeiro princípio de medição desenvolvido para medição contínua de material particulado e que é utilizado até hoje, tá? Ele não é uma tecnologia obsoleta, ela é muito utilizada hoje, seja em algumas aplicações que ainda possuem essa aplicação e o cliente quer continuar com essa mesma tecnologia porque funciona bem, ou seja, em novas aplicações onde a gente precisa monitorar a concentração de material particulado, por exemplo, na entrada de um filtro. E aí, como a concentração é um pouco mais alta, é a melhor tecnologia a ser utilizada aí nessa aplicação. Como que funciona esse princípio de medição? Aqui a gente tem representado uma tubulação do processo, né? Seja chaminé ou uma tubulação de entrada do filtro. Aqui a gente tem um transreceptor e aqui a gente tem um refletor. Então, o equipamento ele emite um feixe de luz. Esse feixe de luz atravessa a chaminé, aqui a tubulação do cliente. Ele reflete do outro lado e ele retorna. Com a passagem do material particulado aqui por esse feixe de luz, esse feixe de luz perde intensidade. Então, o material particulado absorve parte dessa intensidade de luz. Então, a intensidade de luz que retorna, ela é sempre inferior à intensidade de luz que foi emitida, tá? Então, através desse princípio de opacidade, de transmissão aqui, né, a gente consegue determinar a concentração de material particulado, tá? Como eu comentei, esse princípio de medição foi o primeiro princípio de medição desenvolvido aí para equipamentos de medição de concentração de material particulado contínuos, tá? Equipamentos que são instalados e te dá uma medição online. E no passado a concentração dos filtros não eram tão eficientes, os processos também não. Então, o que que a gente tinha? Qual que era o cenário que a gente tinha antigamente? A gente tinha uma alta concentração de material particulado. Hoje em dia, essa concentração de material particulado geralmente é bem menor. Então, se a gente tem esse princípio de medição, um diâmetro não muito grande, um diâmetro, por exemplo, de 1 metro e meio, e uma concentração de material particulado baixa, o que que acontece nesse princípio de medição? A luz que é emitida aqui, basicamente, ela retorna totalmente. A gente tem um pequeno trecho aqui e uma baixa concentração de material particulado. Então, a absorção de intensidade de luz, ela é baixa. Então, a gente tem uma limitação por esse princípio de medição para identificar, para ler, né, a concentração de material particulado se a gente tem um diâmetro pequeno e concentrações baixas, tá? Essa é uma limitação desse princípio de medição, tá? Porém, por outro lado, se é uma concentração de material particulado alta, ele consegue medir muito bem, tá? Então, a gente consegue medir aqui aplicações de 10 ou 20 mil miligramas. Então, 10 gramas, 20 gramas em entradas de filtros. Então, depende aí de cada aplicação. Eu não consigo precisar o limite superior de medição, se é 10 gramas, 20 gramas ou 30 gramas, porque é uma relação entre a concentração de material particulado e o diâmetro que a gente tem aqui, tá? Então, quanto maior o diâmetro do processo, a concentração de material particulado vai diminuindo o limite superior que a gente pode aplicar a esse equipamento, tá? Mas, com certeza, é um equipamento que mede altíssimas concentrações de material particulado. E aí é que a gente tem o outro princípio de medição, né, que foi desenvolvido mais recentemente, mas o recentemente pode considerar cerca de 30 anos, é o scatter light, que é conhecido como dispersão de luz. Ele funciona exatamente ao contrário do princípio anterior, de opacidade. A gente tem um feixe de luz que a gente emite dentro da chaminé, dentro do processo, e conforme passa uma partícula sólida por esse feixe de luz, ela reflete. Na hora que ela reflete, um detector identifica, né, ele detecta essa luz refletida, e aí a gente consegue determinar a concentração de material particulado, tá? Então, esse equipamento, essa tecnologia, ela é ideal para baixíssimas concentrações de material particulado. Então, a gente consegue medir baixíssimas concentrações e ter também ranges de medição muito baixos. Então, a gente consegue ter um range de medição, por exemplo, de 0 a 5 miligramas. Então, sendo um range desse e a detecção sendo bem menor aí que 0,1 miligramas, tá? Então, é um equipamento aí bem preciso.
Fazendo uma analogia aqui com esse princípio de medição, para ficar mais simples da gente visualizar, a gente costuma comparar quando a gente faz uma apresentação em alguma sala com um projetor, a gente tem um feixe de luz do projetor, e quando a gente tem algum particulado sólido em suspensão passando pelo feixe de luz aqui do refletor, a gente consegue enxergar aqui, ó, nitidamente, tá? Então, como se pegasse um talco, por exemplo, e soltasse na frente, você vê nitidamente o talco ali, essa partícula sólida passando por esse feixe de luz. Tecnicamente, nesse momento, o que a gente vê? A gente vê a intensidade de luz refletida em uma partícula sólida. É isso que o nosso olho está detectando aqui, está enxergando nessa situação, né? Uma outra analogia que a gente faz é se a gente está em casa no quarto, né, e tem a luz do sol passando aqui pela janela, se a gente der um tapa assim na cama, no travesseiro, a gente vai ver quando os fios, né, do lençol, do travesseiro, quando ele fica suspenso, quando ele passa pelo feixe de luz do sol, a gente vê nitidamente ele. E quando ele sai ali do feixe de sol, a gente já não enxerga mais. Então, nitidamente a gente vê a intensidade de luz refletida ali em uma partícula sólida, tá? Então, esse que é o princípio aí de medição por dispersão de luz, tá? Eu vou passar agora para vocês um filme, um flash aqui, que mostra exatamente isso que eu comentei com vocês de uma forma bem didática, bem simples aí de ser interpretada, tá? Então, aqui a gente tem esse primeiro princípio de medição, que a gente chama de transmissão, tá? Como que ele funciona? Ele tem um transreceptor de um lado, né, como eu mostrei lá naquele slide, então ele emite um feixe de luz e ele monitora essa intensidade desse feixe de luz, porque essa fonte de luz, com o passar do tempo, ela perde eficiência. Mas eu estou medindo aqui essa intensidade para não ter esse erro incorporado na medição. Essa fonte de luz ela é refletida do outro lado e retorna. Então, eu estou medindo a intensidade de luz emitida e aqui retornou. Se eu não tenho material particulado, note que o feixe de luz aqui inferior ele estava forte, né? Então, conforme vai passando mais material particulado, ele vai ficando mais fraco aqui. Então, quando eu não tenho particulado, a minha transmissão estava aqui em 100% e a concentração estava baixa aqui em 0. Conforme vai passando o material particulado, a intensidade de luz que retorna, ela fica mais fraca, a gente percebe que o feixe aqui vai ficando cada vez mais fraco. A transmissão cai, porque o sistema tem uma opacidade maior, tá? E aí a gente tem a concentração de material particulado aumentando, tá? Esse princípio de medição, no começo, quando ele foi desenvolvido, ele media em porcentagem. Então, a gente mede a porcentagem de opacidade do processo, ou porcentagem de transmissão, aí, que é um inverso do outro, né? Esse princípio foi desenvolvido, basicamente, com base na escala Higman, né? Que era uma escala muito utilizada, até hoje ela é utilizada, para determinar os níveis de concentração de material particulado. Então, são várias provas, né, padrões ali, que você pegava e olhava, assim, você colocava próximo, assim, no campo de visão da chaminé, identificava que nível de cor que estava ali a saída dos gases, e aí tinha um nível de opacidade que tinha dentro de uma chaminé, tá? Dentro de um processo, né? E aí, com o passar do tempo, a gente automatizou essa medição para tirar a subjetividade, né, do técnico ali de olhar para ver se está mais ou menos e tudo mais, e aí automatizou para ter esse equipamento como medidor de transmissão de opacidade e tendo essa medição em concentração de opacidade. Essa relação com a concentração de material particulado, a gente só tem após a análise ocinética, após a calibração, a correlação do medidor de particulado, tá? São os próximos slides aí que eu vou comentar em relação à concentração, à calibração. Então, a gente percebe que a transmissão cai, a concentração aumenta, ó, e cada vez mais o feixe inferior fica mais fraco. Então, a intensidade de luz aqui que retorna é menor, né? Então, esse é o princípio de transmissão. Por isso que eu comentei, se a gente tem um diâmetro muito pequeno e a concentração de material particulado baixa, o que vai e volta de intensidade de luz, né? A intensidade de luz que é emitida, ela retorna. Então, a gente não tem precisão na medição, tá? Então, por isso que ele é recomendado para concentrações de material particulado médias a elevadas. Aqui a gente tem uma das versões do equipamento, tá? Mas é bom que essa parte desse filme a gente vai mais utilizar para interpretar aí o princípio de medição. Então, esse daqui é o dispersão de luz.
Vocês viram que a gente tem um feixe laser que a gente emite aqui para dentro do processo. Esse aqui é só um tubo absorvedor para evitar que esse feixe de luz retorne e tenha algum tipo de interferência. E aqui a gente tem um receptor, que ele mede um trecho aqui da tubulação, tá? Então, a gente vai ver aqui que, conforme o material particulado passa, ele reflete essa luz. Aí, nesse slide, é como se ele acendesse, né? Ele mostra, assim, a luzinha um pouquinho, esse material, essa partícula sólida um pouquinho mais vermelha. E aí, esse receptor enxergando essa luz refletida. Aparece uma setinha aqui, indicando que ele tá enxergando essa luz refletida, tá? Fazendo analogia novamente, é como se fosse aqui, fosse o nosso olho, a partícula sólida como se fosse o fio ali do tecido, do lençol, do travesseiro, e aqui o laser como se fosse o feixe de luz do sol, tá? Aqui a gente pode ver as partículas sólidas, ó. Então quando elas passam pelo feixe de luz, elas refletem a luz, né? Parece que elas como que elas acendessem aqui. E aqui dentro do feixe do campo de medição aqui, a gente enxerga aqui uma setinha indicando que essa luz está sendo refletida e que o detector está enxergando essa luz refletida. Então, esse equipamento ele não mede a transmissão, mas ele mede diretamente aí a concentração de material particulado, tá? É claro que após a correlação com análise isocinética para poder calibrar o instrumento, tá? Aqui a gente tem uma versão tipo probe, que eu comentei que é uma das mais simples que a gente tem, né? Então, é um equipamento tipo sonda, ele tem uma abertura aqui na extremidade dele, né? Na sonda, e aqui a gente tem o feixe de luz, o laser, e o receptor aqui em ângulo, medindo um trecho dessa abertura aqui, tá? Então, é o mesmo princípio de medição, é um equipamento mais simples aí, que é instalado em um lado só do processo, da tubulação ou da chaminé. E aqui, deixa eu vir para esse modelo aqui. Esse daqui é o equipamento que a gente mais aplica aqui no Brasil. É o SB100, né? Uma das versões. Ele tem aqui um emissor, né? O laser. Ele tem um receptor. Então, ele funciona o mesmo princípio de medição, né? Conforme a partícula passa, ela reflete essa luz. E aqui ele mostra aqui também que é como o nosso olho, né? Se eu coloco uma caneta na minha frente, eu não enxergo somente a caneta, eu enxergo a caneta, o computador, eu enxergo todo o campo de visão na minha frente. O receptor é a mesma coisa, então ele enxerga a luz refletida aqui, e se tiver algum tipo de interferência aqui do outro lado da tubulação, ele enxerga também. E aí tem um monitor eletrônico que é igual a um receptor, que enxerga somente essa interferência e subtrai o sinal para que não tenha nenhuma interferência, tá? Então, quem tem experiência com medidor particulado, um pouco mais antigo, da SIC mesmo, a gente vê que nas versões anteriores a gente tinha um tubo absorvedor de luz aqui, que absorvia essa luz e evitava que ele retornasse para o processo e desse algum tipo de interferência, tá? Então, esse é o princípio de medição de dispersão de luz. Acho que o filme ajuda bastante a visualizar as diferenças entre as duas tecnologias, né? Aqui, continuando a falar da parte, agora falando da parte de parametrização, quando a gente fala em medição de material particulado, é uma medição é um desafio bem grande, né? A gente sabe que tem algumas particularidades referente à medição de material particulado, que diferem um pouco, por exemplo, da análise de gases. Nós temos também medidores, analisadores de gases, e quando a gente calibra os analisadores de gases, é fácil de ter um padrão. A gente tem um cilindro, geralmente tem um cilindro de gás, que a gente pega aquele gás, passa pelo analisador, aquele gás tem uma concentração conhecida, a gente fala para o analisador qual que é aquela concentração, e ele se ajusta para ter aquela leitura da concentração, e se tiver algum drift, algum desvio, ele se corrige automaticamente. Para medição de concentração de material particulado, a gente não tem um padrão assim que dá para a gente passar pelo analisador, né? A gente não tem como ter um cilindro, uma caixa ali de particulado que a gente passe pelo medidor de particulado de forma que possa identificar a concentração de material particulado de forma precisa e principalmente rastreável, né? Perante os órgãos ambientais e certificadores aí para
para essas aplicações. Então, o que que é feito? Independente do fornecedor, independente da tecnologia utilizada, hoje não existe um medidor de concentração de material particulado que faça a medição direta de forma contínua, tá? O que a gente tem são amostradores isocinéticos, tá? Assim que tem um amostrador que foi desenvolvido para a gente calibrar os nossos instrumentos. Então, é um amostrador isocinético que a gente faz a amostragem durante um certo período, seja um dia, 2 dias. A gente pega aquele material, leva para o laboratório e determina a concentração de material particulado, tá? No caso dos medidores de particulado óticos, que são os nossos, como que é feita a correlação? Os medidores de particulado, eles possuem uma possibilidade de um fator de correlação, né, até de ordem quadrática, pode ser até uma curva de correlação, na qual a gente, para calibrar o instrumento, a gente coloca como fator 1, a gente instala o instrumento, o medidor de particulado no processo, e começa a armazenar esses dados de leitura de acordo com o processo rodando normalmente, tá? Então, vamos supor, a gente faz, quando a gente vai fazer uma coleta, levantar um ponto para poder calibrar o instrumento. A gente pega esses dados durante um período de 1 hora e a gente insere uma sonda nesses bocais de amostragem isocinética que estão instalados aqui após o medidor de particulado, considerando o sentido do fluxo aqui ascendente, né? A gente faz uma coleta aqui com um amostrador isocinético que tem um filtro que ele vai reter o material particulado durante o período de 1 hora, por exemplo. Então, durante aquele período de 1 hora, a gente extrai a amostra do processo, a gente sabe, por exemplo, vamos pensar que a gente extraiu 1 m³ de gás, se a gente tiver no filtro, a gente pesa ele antes e pesa ele depois. Se a gente determinar que a massa retida ali, que o material particulado retido é, por exemplo, 20 miligramas, a gente sabe que a concentração naquele gás é 20 miligramas por m³. E aí a gente pega o sinal que o equipamento estava dando aqui, ou de luz refletida, ou de luz absorvida, durante aquele mesmo período, e a gente determina um ponto para poder calibrar o instrumento, tá? Normalmente, essa calibração ela é realizada através de 9 pontos de amostragem, tá? Então, a gente faz essa amostragem 9 vezes, então a gente faz normalmente 3 vezes em processo em condição normal de trabalho, 3 vezes em condição baixa e 3 vezes em condição alta, tá? Em carga alta. Determinou esses 9 pontos, a gente traça esses 9 pontos e determina ou uma reta ou uma curva de correlação. E aí a gente insere o fator no medidor para, a partir daquele momento, poder emitir os dados em concentração de material de particulado, em miligrama por normal m³, tá? Essa calibração, normalmente, ela é exigida que seja feita anualmente, 1 vez ao ano, e esse serviço demora cerca de 1 semana em campo, tá? Então, a gente vai em campo com o amostrador isocinético, eu vou falar um pouquinho mais na frente das duas metodologias que existem para fazer essa calibração, mas são realizadas as coletas em campo e determinação da concentração de material particulado também, tá? Aqui é um amostrador isocinético, né? Esse equipamento é um equipamento da SICK mesmo, tá? A gente nem comercializa ele foi desenvolvido para que a gente possa fornecer o equipamento, o medidor particulado, e também possa fornecer a calibração do instrumento, tá? Existe a possibilidade do cliente fazer também a calibração, basta ele fazer uma análise isocinética e correlacionar, armazenar os dados e depois correlacionar os dados. Mas a ideia assim, que foi desenvolver esse equipamento, porque muitas vezes o cliente tem dúvida quanto ao resultado e quanto à metodologia utilizada. Então, se a gente fornece o equipamento, uma outra empresa calibra e o cliente tem algum tipo de dúvida, pode ser que gere questionamentos quanto em relação ao equipamento ou à calibração. Então, por conta disso, assim que desenvolver esse equipamento para que a gente pudesse fornecer uma solução completa e pudesse ter todo o controle ali de todos os dados para poder dar um suporte melhor para o cliente, tá? Quando necessário. Essa metodologia aqui é chamada EPA 17, tá? De acordo com a norma americana EPA 17. Ela é utilizada, ela não é a norma, não tem uma norma aqui no Brasil para calibração desses medidores, mas a norma mais utilizada é a referência mais
aceita aí pelos órgãos ambientais, tá? Então, essa metodologia EPA 17, ela consiste em que o filtro de retenção de material particulado, ele fica instalado aqui, ó, nesse ponto, que fica dentro do processo do cliente. Então, imagina que esse bocal, aqui nesse ponto aqui, ele tem um filtro de quartzo. Visualmente, olhando esse filtro, é como se fosse um papel, como se fosse um coador de café, tá? Então, você tem um pó ali que ele tem uns poros, e o gás do processo, ele é extraído através desse bocal, tá? Ele tem alguns sensores aqui de pressão, no qual ele mantém a condição isocinética, né? Mantém a mesma velocidade do fluxo que tem aqui dentro da chaminé, nesse ponto. E aí o material particulado é retido nesse ponto aqui. E aí o medidor faz a medição do volume de gás extraído, depois a gente pesa isso antes e pesa depois e determina a concentração de material particulado que tem nesse ponto aqui, tá? Então a gente consegue calibrar dessa forma. Qual que é a vantagem desse princípio de calibração do EPA 17? A grande vantagem é que a intervenção humana é bem baixa, tá? A gente tem a vantagem da intervenção humana baixa, então tem pouco erro inserido por conta da intervenção humana, e também porque, tecnicamente, o que é o material particulado? É o material particulado que está formado dentro da chaminé, por exemplo, antes daquele gás chegar na atmosfera. Então, não importa o que acontece quando ele está na atmosfera. Tecnicamente, por órgão ambiental, o material particulado ele já está formado dentro da chaminé. Então, se eu tenho um gás que está a 300 graus, a 200 graus, esse filtro, esse ponto de coleta, ele também está aqui dentro e vai ficar na mesma temperatura. Essa tecnologia permite uma precisão maior, porque eu vou ter as mesmas condições aqui nesse ponto, tá? Se a gente falar da outra metodologia, que é a EPA 05, ela é um pouco diferente. Os pontos de coleta são os mesmos, tá? A metodologia para extrair é a mesma que a gente utiliza aqui, o posicionamento da sonda, porém, a gente extrai uma amostra de gás, passa por uma série de lavadores e depois coleta esse gás, tá? Ele mede o gás e ele coleta esse gás, não, ele coleta o material particulado. O que acontece nessa metodologia? A intervenção humana é muito grande, porque a gente tem a sonda, tem a linha e tem uma série de filtros. Tudo isso é lavado pelo técnico em campo com acetona e é armazenado todo o material particulado que ficou no bocal, na linha, em todos os filtros, para poder depois juntar com o material particulado retido no reservatório, para poder determinar a concentração naquele ponto, tá? Qual que é o problema disso? Eu costumo dizer que se a gente pensar aqui o que a gente está medindo, a grandeza do que a gente está medindo, a gente vai conseguir entender bem que é o desafio de você ter uma intervenção humana muito grande, né? Então, imagina o seguinte, quando a gente vai almoçar, tem aquele saquinho de sal na hora do almoço que a gente coloca na comida, ali normalmente tem 1 grama de sal. A gente tem 1000 miligramas ali de sal. Se a gente tem um processo, por exemplo, que o cliente tem 50 miligramas de material particulado, é o equivalente a você pegar aquele saquinho de sal, você dividir ali em 20 partes iguais, e uma parte dessa, que vai ser os 50 miligramas, você distribuir em uma área de 1 metro por 1 metro por 1 metro, uma caixa d'água, por exemplo. A gente visualizando isso, a gente enxerga quão pequeno é essa concentração de material particulado. Então, a intervenção humana, se eu fizer a análise, se eu lavar primeiro a sonda, depois a linha, e se o Antônio e o Carlos pegar e falar assim, lavar ao contrário, a metodologia que ele usar já dá diferença de um para o outro, tá? Então, essa intervenção humana a gente percebe que ela é muito significativa nesse método IPA 05. Uma outra interferência que tem nesse método é que quando a gente extrai o gás nessa metodologia, esse gás ele é seco. Ele tem um sistema de secagem que é uma caixa de gelo. Esse gás passa por uma caixa de gelo para que a umidade condense e saia. Essa secagem do gás também acaba tendo uma interferência que, dependendo da concentração do gás do cliente, eu vou ter, por exemplo, a solidificação de alguns componentes. Então, se eu tenho componentes que cristalizam com a queda de temperatura, imagina que no processo, enquanto o método IPA 17, eu estou medindo tecnicamente o correto para o órgão ambiental,
que é o material particulado formado dentro da chaminé, no método 5 eu estou medindo um material particulado com a intervenção humana, que pode indicar uma concentração menor, porém, pode ser que esse gás, quando é resfriado, ele cristalize alguns componentes, e aí ele vai medir esse cristal vai ficar preso no filtro, e eu vou medir isso como material particulado. Então, ele tem uma relação, é uma indicação um pouco diferente do método 17, tá? Tecnicamente, a gente sabe, o órgão ambiental sabe, os especialistas aí na medição de material particulado sabem que o método IPI 05 e o método IPI 17, se você comparar, você sempre vai achar divergência. Eles medem coisas diferentes, grandezas diferentes, e tem essas interferências aí do sistema de extração deles, tá? Só que o IPI 05 ele não é totalmente ruim, né? Tem um lado bom dele, a gente não pode condenar totalmente. O método IPI 17, se a gente tem um processo no qual o cliente tem concentração de material particulado e ele tem umidade, o filtro, umidade condensada ali no ponto de coleta, o filtro do método IPI 17 que está lá dentro do processo, ele vai bloquear rapidamente. Porque imagina que você tem um particulado e água, ele vai criar uma pasta ali e ele vai bloquear. Então, eu não consigo fazer a amostragem isocinética em um método que tenha alta concentração de umidade. E aí eu sou obrigado a fazer pelo método IPI 05, tá? É claro que as interferências continuam, mas é o melhor método disponível para fazer esse tipo de medição, tá? Então, nos casos que a gente utiliza, que o cliente tem umidade condensada, a gente faz a calibração do instrumento pelo método IPI 05. Tá? Aqui falando um pouquinho da linha, né, dos medidores de particulado, então a gente tem aqui os de transmissão, que eles são na versão cross-duct, tá? Então é instalado um de cada lado aí da tubulação. As versões mais simples, que são do tipo sonda, que a gente tem desde a versão SCP-30, que é um equipamento bem simples, que não requer nem unidade eletrônica, que a gente utiliza para controle, por exemplo, de filtro precipitador eletrostático ou filtro manga, tá? Somente para medir a eficiência desse tipo de filtro, ou até mesmo o SP100, que pode medir a concentração de material particulado com certificados EPA, que é a L1, 2, 3 e tudo mais, para reportar por órgão ambiental. Tem essa versão aqui do equipamento também da mesma forma, o USB-30, a versão mais simples, que pode ser utilizado somente para indicação e para controle de filtro, quanto a versão mais completa, o USB-100, que pode ser utilizado aí também para controle ambiental. E aqui a gente tem essa versão, que é uma aplicação bem especial, que é o Dust Hunter FWA-DH, que ele é um sistema extrativo. Então, o princípio de medição dele é por dispersão de luz, o mesmo princípio desses equipamentos aqui, porém, ele tem uma extração de amostra e ele tem um aquecedor aqui que aquece o gás até 300 graus Celsius e elimina as gotículas de água para que eu possa medir. Então, qual que é o problema, qual que é o desafio quando a gente tem uma concentração de gás que eu tenho umidade condensada? Se eu tenho um equipamento, se eu instalar um equipamento, ele tem umidade condensada ali no ponto de instalação dele, aquela umidade condensada, aquela gotícula de água, ela vai refletir a luz. Eu costumo fazer uma analogia também bem simples aí para a gente, é quando a gente está dirigindo e tem neblina na frente do carro. Por que que a gente não pode ligar o farol alto do carro? Porque se a gente ligar o farol alto do carro, a luz do farol, ela vai bater na cutícula de água e vai refletir ali, e é como se o farol tivesse virado para a gente, tivesse na nossa cara. Então, é esse o princípio é esse o fenômeno que acontece quando a gente coloca um medidor de particulado óptico e ele tem uma gotícula, tem umidade condensada. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente extrai esse gás, a gente não seca ele, a gente aquece ele a 300 graus, elimina as gotículas de água, e aí só sobra a particulado sólido que vai refletir a luz, e a gente consegue medir esse material particulado. Tá? Então, essa é uma aplicação bem especial, mas é muito estável, muito boa, muito utilizada, e nesse caso a gente utiliza aquela metodologia IPI 05 por conta da impossibilidade de usar o método 17, que acontece um bloqueio ali na extração, no filtro na extração, tá? André, me permita só um lembrete aí, você já está no final, estou vendo da sua apresentação, mas lembrando que a gente tem mais 5 minutinhos aí para a gente fechar. Tá ótimo, tá tranquilo. Obrigado.
Aqui falando um pouquinho de certificação, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas esses equipamentos têm todas as certificações que eu comentei, TÜV, EPA, MCerts, GOST também. Esses equipamentos têm sistema de medição de contaminação do sistema óptico, então eles são bem estáveis, tá? Versões cross-duct, existem versões com alinhamento automático, medição simultânea com dupla tecnologia, essa é uma aplicação especial. Protocolos de comunicação, eles têm Ethernet, Profibus, Modbus, então eletrônica hoje ela é bem versátil e bem modular, tá? Então a gente consegue atender aí todas as necessidades aí dos clientes. Aqui algumas vantagens que a gente fala em relação à linha de medidores particulados. Então, como eu comentei, a gente consegue medir baixos diâmetros até grandes diâmetros de material de processos, tá? Então, a gente colocou 16,4 metros, que seria uma limitação das versões cross-duct, mas essa versão aqui, ela não tem limite superior, tá? Ela consegue medir em qualquer diâmetro de tubulação acima de 0,5 metro, tá? Agora, um grande ponto que eu queria destacar nesse slide aqui é que a gente tem aqui a possibilidade de medir a concentração de material particulado e na mesma eletrônica incorporar um medidor de vazão ultrassônico aqui, que é o princípio que o Banavilis comentou com a gente, tá? Porém, é uma versão para SEMS, para controle de emissões. Então, a gente consegue incorporar aqui na mesma eletrônica um medidor de vazão, na qual ele vai medir aqui a vazão dos gases, e aí ele pode multiplicar, a gente pega o valor da concentração de material particulado ou dos gases que estão sendo medidos também, e consegue multiplicar aqui pela vazão para poder informar o cliente, aí, o órgão ambiental, a taxa de emissão. Então, a gente consegue determinar a taxa de emissão em quilograma por hora, tá? Então, é uma grande vantagem aí dos nossos sistemas de poder incorporar aí o medidor de vazão nessa mesma solução, nessa mesma eletrônica. Aqui é um pouco da aplicação do equipamento, tá? Eu vou passar rapidamente, mas é só para a gente ter ideia do conceito. Então, a gente sempre tem uma unidade transreceptora aqui, ó, que é instalada direto no processo, uma unidade eletrônica, tá? E aí a gente tem algumas possibilidades. Hoje a gente tem uma unidade de purga, que ela pega ar ambiente, pressuriza e isola o equipamento aqui, né? Como eu comentei, preenche toda essa parte com ar ambiente, evitando que o gás do processo entre em contato com a parte eletrônica do equipamento. Ou a gente tem a unidade eletrônica aqui com essa unidade de purga aqui integrada na eletrônica. Nesse caso, é uma unidade um pouquinho menor, um pouquinho mais compacta, mas funciona também muito bem, ela só suporta uma pressão um pouco menor, tá? Mas é uma instalação aí bem otimizada também, que a gente utiliza em vários casos. Aqui é um pouquinho do medidor de particulado para gases úmidos que eu comentei, né? Então, só para a gente mostrar aqui na figura, a gente extrai uma amostra, né? Essa amostra é aquecida, e aí depois eu tenho a célula de medição. Então, é exatamente aquilo que eu comentei. Aqui a gente está puxando o gás com material particulado e umidade. Na hora que eu aqueço aqui, a umidade continua, mas eu elimino todas as gotículas de água, eu evaporo as gotículas de água, e aí eu meço só o material particulado e depois ele retorna para o processo e vai embora, tá? Então, é uma aplicação especial, é um sistema extrativo aí que dá para a gente medir a concentração de material particulado em gases úmidos. Aqui é uma foto do amostrador isocinético, tá? Do medidor que a gente utiliza para calibrar os instrumentos, tá? Então, a gente vê que a metodologia EPA 17, a gente tem a sonda e o filtro fica instalado aqui nessa ponta. Então, tudo isso daqui fica dentro do processo e a intervenção humana é muito baixa aqui nesse caso. É só soltar aqui e pesar esse bocal já com filtro aqui. Então, é bem prático e evita o erro que existe na metodologia do EPA 05. Aqui é um último comentário que eu queria fazer em relação a comparando o sistema óptico com o sistema triboelétrico, né, de medição de particulado. No sistema óptico, a gente tem algumas vantagens, como que a gente mede aqui? Quando o material particulado passa pela luz, ele reflete a luz e a gente enxerga essa luz refletida. Essa sonda pode ficar completamente suja, não tem problema, porque a gente tem aquela unidade de purga, que isola todo o sistema óptico, né, que está aqui dentro também, isola do processo e evita a contaminação. Então, eu não tenho problema
da sonda ficar aqui, por exemplo, toda suja, com aderência do material particulado do processo. Já no triboelétrico, se eu tenho uma sonda aqui e eu vou formando uma camada aqui em cima dessa sonda, ele vai perdendo sensibilidade, ele vai medindo cada vez uma concentração de material particulado menor e vai necessitar que tenha uma limpeza aqui maior, tá? Uma frequência, uma manutenção maior. Outra coisa que esse princípio de medição, ele sofre uma interferência em relação à velocidade do gás. Então, se eu tenho aqui uma sonda e eu tenho uma frequência do particulado batendo nessa sonda, ele vai indicar uma concentração de material particulado. Se essa frequência aumentar, porque a velocidade aumentou, mas o volume, a concentração de material particulado é a mesma, mas mesmo por conta da velocidade aumentar, a tendência é que ele indique uma concentração maior, tá? No medidor tipo dispersão de luz, isso não acontece, porque imagina que você pega uma caixa com uma concentração, como eu comentei lá, de 50 miligramas. Se você passar ela mais rápido ou mais devagar, a intensidade de luz refletida é a mesma. Então, eu não vou ter esse erro por conta da velocidade, tá? Então, essas duas aí são as grandes vantagens do princípio de medição por dispersão de luz em relação a essa tecnologia triboelétrica, tá? Aqui são esses pontos que eu comentei principalmente, tá? Em relação à velocidade da amostra, em relação a ter que fazer a limpeza da sonda, mas em relação a esses dois equipamentos. Então, acho que os principais pontos em relação à comparação dessas tecnologias é realmente a aderência do material particulado, que vai acarretar numa manutenção um pouco maior para poder fazer a limpeza, e a influência da velocidade também, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu acho que, não sei se tem alguma pergunta ou não, mas a ideia era passar um pouquinho, principalmente dos dois princípios de medição, né, as tecnologias de medição de transmissão, e transmissão, opacidade, e a outra que é dispersão de luz, e as duas metodologias aí, PA 5 e 17, que são as metodologias utilizadas para calibração desses medidores de particulado, tá? Não sei se Antônio Carlos tem alguma pergunta. Não, aqui, na verdade, eu tinha uma pergunta para você, mas foi respondida depois ali no slide. E eu botei ela só para você ali, mas, assim, foi respondida. Você complementou aí com a sua espetacular apresentação, foi muito clara e, para mim, eu queria saber do pessoal aí se alguém tem alguma pergunta aí para o André. Tem cara consciente, hein? O pessoal já está com fome, já. Então, agradecer aí a presença dos nossos amigos brasileiros aí na nossa apresentação. Agradecer aí pessoal de longe aí da Gasmig, da Sergás, da SC Gás. Obrigado aí, Jorge. Obrigado aos Alexandres da Gasmig aí. E eu acho que podemos agradecer a presença da SIC, com sua expertise e o conhecimento internacional sobre o assunto. Muito obrigado aí, pessoal. Aí, Jorge, muito obrigado mesmo. E vamos agora guardar alguma coisa para o Delmar Day presencial, que vai vir em março. E aí a gente espera a presença de outros clientes e o pessoal de longe aí que está desfrutando da tecnologia online também possa visitar e conhecer aqui a Bahia. O convite está feito. Março de 2023. Alguém mais que quer se pronunciar, por favor? Muito boa a apresentação, achei muito interessante. A apresentação de Brigatti foi bastante elucidadora. E a apresentação de Bana, como sempre, top. Muito interessante. Fiquei muito satisfeito. Pessoal, eu Boa noite a agradeço todos e vocês. a gente permanece à disposição, tá? Se vocês tiverem algum questionamento depois, quiserem conversar sobre alguma aplicação, só entrar em contato aí com a Demar, com a gente
A gente apoia aí no que for necessário. Obrigado pela Lembrando, oportunidade. lembrando que esses dias aí nós estamos gravando as apresentações e nós vamos disponibilizar ela no YouTube. Hoje a gente aqui quase comeu mosca, começou um pouquinho atrasado, mas